Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu quero falar com vocês sobre livros encalhados, tá? Mas não é qualquer livro encalhado. Eu quero falar sobre aqueles livros que a gente começa a ler, para na metade e simplesmente esquece que um dia pegou para ler, sabe? Deixa o coitado ali esquecido no churrasco. Porque aqueles livros que a gente compra, deixa na estante e lá mesmo o coitado fica, aqui também tem muitos. E eu posso falar sobre eles em um outro vídeo, mas hoje eu quero falar sobre esses que a gente dá uma chance e acaba deixando o bichinho aí pela metade do caminho, tá? Mas antes eu queria te pedir para, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixar o like, se inscrever aqui no canal, para não perder, né, os próximos vídeos aqui quando eu trouxe alguma coisa nova pra vocês, tá? Mas vamos logo pra essa lista, porque a lista é longa, tá, gente? Muito longa. Eu separei aqui no meu caderninho, né, obviamente, os meus livros, tá? Porque tem alguns e-books, mas os livros físicos estão aqui, tá? Então, quando eu for ler, quando eu for pegar o livro, eu mostro eles pra vocês, tá? E eu quero começar com um e-book que é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, tá? É uma fantasia que eu comecei a ler assim, sem pretensão nenhuma. Eu peguei o e-book no Kindle Unlimited, tá? Ele sempre está disponível no Kindle Unlimited, então você pode pegar ele para ler também. E o Estranho Sonhador, ele vai contar basicamente a história de Lázaro, o Estranho. Ele é um órfão de guerra, um bibliotecário e que sempre se interessou pelas histórias de Lamento. Só que, de repente, Lamento, que é uma cidade, ela sumiu, ela desapareceu, né? E as pessoas não lembram mais de Lamento. E tudo que aconteceu com aquela cidade, com aquela população, com aquela fantasia com a fantasia que existe com aquela cidade, sumiu da cabeça das pessoas, sumiu dos registros e ninguém sabe onde está, ninguém sabe o que aconteceu e para grande maioria das pessoas isso ou é uma lenda ou realmente não existe, mas ele tem certeza que existe. Porque ele ouvia histórias de lamento, ele sabia muitas histórias de lamento. E ele dedica a vida dele a descobrir, sabe, a pesquisar sobre essa história. E assim, a primeira parte, ela é muito legal. Essa primeira parte do Lázaro, em que a gente conhece ele, em que a gente conhece a vida dele, como foi a infância, como foi o crescimento, dele sair do lugar que ele estava para ele estar no lugar que ele está agora. E as coisas que ele vem aprendendo e pesquisando é muito interessante. E a gente se interessa muito por ele, sabe? A gente se interessa muito pela vida dele, você se importa muito com esse personagem. Principalmente no final dessa primeira parte, tá? Tem um momento que ele tem os estudos dele ali daquela cidade arrancados por outra pessoa que vai usufruir desses estudos, né? Que vai tomar para si, por conta da sua posição, do seu cargo ali, vai tomar para si esses estudos e vai dizer que ele que pesquisou tudo aquilo, que entende tudo aquilo, inclusive a língua, né, daquelas pessoas. E tem um determinado momento que, se eu não me engano, as pessoas de Lamento aparecem. Eu já não lembro bem porque faz muito tempo que eu li, mas se eu não me engano, essas pessoas de Lamento, elas aparecem. E aí ele fica atordoado, né, porque ele quer muito seguir com aquelas pessoas e ele não sabe se ele vai conseguir. E aí quando a gente tem esse primeiro desfecho nessa primeira parte da história, você fica muito empolgada. E eu fiquei muito empolgada quando eu comecei a ler. Eu comecei a leitura assim não dando nada, sem expectativa nenhuma, fui bem tranquila para leitura, assim, só para ver se eu ia gostar, porque era fantasia, eu via muita gente indicando, e é uma duologia, então é uma fantasia curta, né? Então, a primeira parte eu gostei. Quando a gente tem essa primeira parte do Lázaro, que ela interrompe, que a gente entra na segunda parte, aí o negócio ficou um pouco mais chato, sabe? A segunda parte eu achei ela chata. Eu comecei a ler e ela não foi me entregando, sabe? Ela não ia me entregando aquela empolgação que a outra primeira parte ela entregava. E eu acabei abandonando, tá? Não tá abandonado, tá ali em um determinado momento. Pretendo voltar porque eu quero saber o desenrolar, mas não sei quando vai ser e nem é exatamente uma prioridade, né? Mas o Estranho é muito bom, só que também tá paradinho e tá encalhado aqui. O segundo e-book que eu quero trazer pra vocês é O Jardim Secreto, este clássico da literatura que eu não me atrevo a falar o nome da autora, porque é um nome muito complicado. Que eu também comecei a ler assim por
porque o e-book estava encalhadaço no meu Kindle. Eu comprei o Jardim Secreto, se eu não me engano, foi no início da pandemia, quando alguns e-books eles estavam disponíveis de forma gratuita. E aí eu peguei ele, por que não? Um clássico da literatura, todo mundo fala bem e tal. Comecei a ler, comecei a me interessar. Só que a leitura do Jardim Secreto, tem sido, né? Ela vinha sendo uma leitura meio cansativa. Enquanto eu estava lendo, estava interessante, mas quando eu parava de ler, eu não voltava logo para aquela leitura. Eu colocava outros livros na frente. Então, eu acabei deixando um pouquinho de lado para ver se eu sinto falta daquela história e volto para ela. Eu tô no momento da história que ela tá um pouco mais interessante do que ela tava logo no início. No início ela tava bem chatinha. É difícil você não ficar chateado com a pequena Mary, se eu não me engano é Mary, né? A menininha da história, porque ou criança chata, ou criança insuportável. Mas não era só por isso, não era só a questão do comportamento dela. Era uma questão de... Aparentemente a leitura comigo ela não estava fluindo, sabe? Ela não estava me pegando, então... No momento que eu lia, eu conseguia focar na leitura, conseguia gostar, mas logo depois que eu largava o e-book, eu não tinha aquela vontade de voltar para ela. Então eu achei melhor dar uma pausa, deixar ela ali um pouquinho e quem sabe voltar depois. A minha intenção era voltar com o audiobook, mas nem o audiobook eu pesquisei para vocês terem uma noção de como é que tá a situação. Tá? Agora eu vou falar de livros físicos e eu vou começar dos livros mais atuais para os mais antigos, tá? O que eu tenho mais atual aqui é o Novembro de 63, do Stephen King. E por que, gente, que esse livro tá parado? Primeiro, porque ele é enorme. É um livro muito grande. E eu comecei a leitura desse livro com o audiobook. Eu fui procurar um audiobook no YouTube, porque quando eu li It, né, que é aquele tijolão, eu li ele acompanhado com o audiobook. Então eu pensei, vou fazer a mesma coisa com Novembro de 63. E eu encontrei o audiobook. Só que eu só encontrei 2 vídeos. A primeira parte e a terceira parte de 4. Tecnicamente são 4 partes que o livro foi dividido, mas só tem a primeira e a terceira. E quando eu terminei a primeira, que eu fui ler a segunda, eu percebi que não estava dando certo, sabe? O livro ele não estava... Eu não estava acompanhando no mesmo momento que o livro. Eu não estava entendendo, porque as coisas que eu estava ouvindo não eram condizentes com aquelas que tinha terminado o audiobook anterior, né? A parte anterior. E aí foi que eu percebi que eu estava lendo a terceira parte. Quando eu fui procurar a segunda, não tem. Da mesma forma que não tem a quarta e última parte. E aí eu confesso que eu tô com uma certa preguiça de pegar esse livro para ler. Pegar o livro para ler, né? Eu adoro audiobook. E eu adoro ler livros grandes em audiobook. Porque ele te dá a sensação de que a leitura tá fluindo, né? Só que até agora não foi, não achei, não tem outro audiobook de Novembro de 63, pelo menos não disponível no YouTube, não que eu tenha achado, e ele acabou ficando aqui encalhado. Tá aqui esperando eu criar coragem para pegar esse livro e ler. E uma outra coisa também, o audiobook, por ele ser mais rápido, né, tu conseguir ler ele mais rápido, ele te deixa num ritmo de leitura que tu se empolga ali. Eu me empolguei com o ritmo de leitura que eu tava tendo. E agora eu vou ter que diminuir esse ritmo. E eu não sei se eu tô... Mas eu tô com uma certa preguiça de baixar o meu ritmo de leitura para poder ler esse livro de forma física, de forma comum, né? De forma normal, pegar e ler. Mas tá aqui, tá separadinho na pilha de livros para ler logo. Que, na verdade, esse livro ele tá dentro dos meus 12 para 2022. Então, ele tá separadinho dos outros. Ele tem até umas marcaçõezinhas aqui, ó, desse começo de leitura que eu fui fazendo. Vou ler novamente? Vou continuar? Vou, porque eu parei num momento, assim, muito instigante que eu quero saber o que vai acontecer. Eu só não sei se eu vou fazer isso agora, porque no momento eu tô querendo ler outras coisas, tá? Mas tá aqui, vai ser lido, com toda certeza. O próximo livro é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que eu comecei a ler ele esse ano, não lembro exatamente quando, acho que foi agosto não, março por aí.
E é um livro muito interessante, sabe? É um livro muito interessante, que eu não imaginava que ele fosse tão interessante quanto ele é. E eu também não imaginava que ele fosse tão denso quanto ele é. Eu achei esse livro denso. É tanto que ele tá com as marcações aqui, eu não sei se dá pra ver. Ele tá aqui com as marcações tanto aqui como aqui em cima. E eu li bem pouquinho desse livro, gente, ó. Eu marquei aqui na página 122. Eu não li nem metade do livro ainda. E esse livro ele também estava me dando aquela sensação de cansaço, sabe? Que eu estava lendo, que eu estava lendo, que eu estava lendo e não saía do lugar. Mas por quê? Porque eu imaginei que essa leitura ela ia ser uma leitura mais fluida e uma leitura mais calma, se é que eu posso dizer assim. Pra mim ia ser uma leitura mais tranquila, mais ok. E quando eu me peguei lendo, eu me vi assim tendo reflexões e destacando pontos aqui da história que são muito interessantes e que cabem uma reflexão. É tanto que eu fiz um negócio que geralmente eu não faço, que é fazer anotações num papelzinho separado. Eu tenho uma folha cheia de anotações falando aqui de pontos que eu quero destacar e que eu quero lembrar dessa leitura. Então, essa dinâmica de sempre não, mas volta e meia, precisar parar para analisar um fato, porque ele em si é importante para mim, nesse momento da leitura, acabou deixando ela um pouco cansativa. E aí chegou um momento que eu já não estava com cabeça para ler nada, aconteceram algumas coisas aí que eu acabei abandonando o livro. Abandonando no sentido de vou deixar para ler depois, porque ele exige de mim um pouco mais de atenção. E não é uma atenção que eu tô querendo dedicar a ele agora. Mas eu quero terminar esse livro ainda esse ano, porque ele é uma meta para esse ano. E eu quero rever o filme também. Eu sei que o filme e o livro, eles não têm exatamente a mesma... Como é que eu posso dizer? A mesma vibe, assim, teoricamente, mas eu quero muito ler esse livro. E eu pretendo ler ele ainda esse ano, tá? O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é um livro que ele foi considerado abandonado, mas... Sabe, eu chutei o balde, fui lá, peguei o balde de volta. Eu tô falando de Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é um livro que eu comecei a ler e a leitura ela não engatava. Eu ia lendo e não lembrava mais o que lia, depois eu voltava. Eu parei muito na página 30 e alguma coisa, 38, 35, eu sempre voltava dessa página porque a leitura não fluía. Ou era 38 ou era 80 e alguma coisa, agora eu não lembro. Não, eu acho que era 80 e alguma coisa. Mas enfim, a leitura ela não ia, sabe? Ela não fluía. E aí eu fui insistindo, até que chegou no momento que ela começou a fluir. Ela começou a fluir, começou a ficar muito interessante. A leitura ela ficou muito interessante. Só que o que é que acontece? Olha, gente, tá marcado aqui 130, então eu acho que eu parei na 130, não lembro. Enfim, o que é que acontece? Enquanto a leitura estava ficando interessante, eu ia tentando me lembrar daquele comecinho do livro que não estava tão interessante, eu não lembrava nada. E aí eu fui ficando com uma sensação esquisita de que eu deixei muita coisa passar. De que eu fui insistindo numa leitura que não estava fluindo só porque eu queria terminar esse livro e que eu acabei deixando coisas do início para trás que eram importantes, né? Eu tenho uma memória muito vívida das últimas coisas que eu li, sabe? Até onde eu parei. Mas o começo eu realmente não tenho. Então eu meio que abandonei ele, porque... Abandonei assim, né? Porque eu parei de ler, porque se eu continuasse insistindo nessa leitura, eu ia continuar com essa sensação de que estava perdendo alguma coisa. E a minha intenção é voltar a ler ele novamente, do começo, agora devagarzinho, prestando atenção nos detalhes, no começo da trama e me conectando melhor com ele de uma forma mais completa, né? Talvez, eu não sei como vai ser, não sei quando eu vou ler, ele tá até com marca-páginas aqui ainda, mas esse livro, ele foi abandonado, né? Eu larguei mão mesmo, porque faz tempo que eu tento ler esse livro, eu acho que tá com uns 2 anos, se eu não me engano, foi desde 2020 que eu tento ler ele. E eu não consigo engatar na leitura, e no momento que eu engatei, eu sentia essa falta do início, então... Tá aqui, tá na estante, tá encalhado. Vai ser lido? Vai. Mas é aquela coisa, né? A gente não sabe quando. O próximo livro que eu quero mostrar pra vocês é Duna, do Frank Herbert, que tá todo marcadinho na primeira parte. Só que o que é que acontece com Duna, tá? A primeira parte eu li todinha por conta do filme. Eu queria porque queria assistir o filme,
E eu sabia que o filme ele ia retratar a primeira parte do livro. Então eu me dediquei, eu me empenhei bastante para ler a primeira parte. Li, adorei, tá todo cheio de marcação. Nesse livro eu fiz um sistema de marcação diferente do que eu costumo fazer. Eu usei 3 cores e cada cor ela tem um significado, sabe? Um é para partes interessantes do texto, mesmo aquelas coisas, aquelas frases, aquelas coisas que a gente gosta de destacar. Uma outra cor é para questões de profecia, né? O livro ele fala muito sobre profecias e sobre coisas que podem acontecer aqui na história. Então eu fui destacando essas coisas que eu acho que vai fazer diferença lá na frente. E uma outra, eu não lembro mais para que é. E a outra são partes interessantes da história, porém que não tem nada a ver com a profecia, mas que é bom a gente ficar atento. Enfim, fiz um sistema de marcação, eu li a primeira parte, que ela é basicamente metade do livro, ó. Essa é a primeira parte e essa aqui são as outras duas, ela é quase a metade do livro. E eu parei na segunda parte, não consegui dar continuidade à segunda parte. Eu comecei e eu ia lendo e eu não ia absorvendo, sabe? Não ia fazendo sentido, parece que eu não... Porque assim, a gente termina toda a primeira parte com um ápice, digamos assim, ela tem um arco e esse primeiro arco ele termina. E a segunda parte eu senti como se a gente tivesse passado por uma curva assim muito grande e agora a gente tem que subir essa curva de novo. E subir, isso aqui está sendo cansativo. Então, eu acabei largando o livro para não entrar em ressaca literária, porque ficar de ressaca é pior, né? Então, eu decidi que eu ia primeiro ver o filme para depois continuar com o livro. Acabou que eu nem vi o filme, nem continuei com o livro ainda. Pretendo voltar porque eu me interessei muito, só que, sinceramente, eu não sei se eu tenho vontade, se eu vou ter vontade de ler toda a história de Duna, toda a saga de Duna. Eu acho que eu vou ler só o primeiro livro, que ele é muito legal, a primeira parte é muito legal e eu acredito que o resto também vai ser muito legal. Só que tá aqui, tá aqui. Só Deus vai me dizer quando eu vou ler ele, mas tá aqui. O próximo livro são 2 livros que são 2 coleções, né? Eu vou falar sobre eles separadinho, mas eu acho que eu já falei sobre eles aqui em outros momentos no canal, que é O Medo Clássico volume 1 do Edgar Allan Poe e O Medo Clássico volume 1 do H.P. Lovecraft, tá? O que é que acontece? Edgar Allan Poe é um dos meus autores favoritos e a maioria dos contos que tem aqui eu já li. Não exatamente a maioria, mas uma boa parte. Então, eu dei prioridade de leitura para os contos que eu ainda não tinha lido do autor. E eu já li todos os contos que eu ainda não tinha lido. Só falta o quê? Ler os contos que eu já li, né? Ou seja, reler esses contos. E eu quero reler. Eu quero muito reler esses contos porque são contos que eu gosto, como O Escaravelho de Ouro, O Gato Preto. São contos que eu gosto muito. Só que não foi, sabe? Ainda não foi. Eu fiquei com uma certa preguiça. Eu não tenho o costume de fazer releituras. Eu acho que é isso que tem me impedido de reler estes contos, tá? Eu tô procurando aqui o sumário, tá? Aqui no sumário ele é dividido e a maioria, alguns eu já li, alguns eu não li. E tem uns contos que eles são bem grandes, sabe? Tipo O Escaravelho de Ouro, O Manuscrito Encontrado numa Garrafa, ele é um pouquinho grandinho, não tanto. Os Assassinatos da Rua Morgue eu já li, o Mistério de Marie Rouget eu também já li. Então, esses contos que eu já li, eu tô com uma certa preguiça de ler eles, porque eu sei que eles são um pouquinho longos. E eu, na verdade, eu não quero afetar um pouco da minha memória afetiva com eles. Mas toda vez que eu olho pra estante, que eu vejo esse livro, me dá uma angústia, sabe? Porque o Poe é um dos meus autores favoritos. É difícil eu não gostar de um conto dele. E eu fico fazendo hora pra ler. Eu pensava que eu tava fazendo hora pra não terminar o livro, mas não, gente, é pura preguiça mesmo. E teoricamente a mesma coisa acontece com H.P. Lovecraft. Só que com o Lovecraft não é que eu já tenha lido algum conto dele. Na verdade, o ritmo de leitura do Lovecraft não bateu muito comigo. Eu sinto que é uma leitura um pouco arrastada, é uma escrita assim um pouco mais lenta. Você precisa ter tempo e tranquilidade para ler. E eu sinto uma certa dificuldade, sabe? Eu acho a escrita dele... Não é que ela é mais robusta, mas eu sinto que ela é um pouco mais elaborada. Então, tu precisa de um pouquinho mais de paciência
para poder ler esses contos. E são contos até grandinhos, tá? Tem uns contos aqui que são bem grandinhos, então eu já tentei ler alguns, eu já li pouquíssimos deles e assim, não fui, tá? Não fui. Eu vou ver se eu leio um ou outro separado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu não garanto nada. Eu gostei de um conto aqui que ele tem um ritmo um pouco mais acelerado. Só que até um dos mais conhecidos, né, que é o Chamado do Cthulhu, eu achei ele mais lento. Então li alguns, não li todos. Eu espero ter paciência para ler, não sei quando, mas tá aqui, gente, uma hora sai. E assim, não tenho a menor intenção de abandonar esses livros, de passar eles para frente. Eu tenho intenção de ler, não sei quando, mas vou ler. O próximo livro que eu tenho para o próximo livro que eu tenho para trazer para vocês é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que também entrou naquela mesma situação do Lovecraft, do Frankenstein, quer dizer. Chutei o balde, busquei o balde, chutei o balde, busquei o balde, tá? O que é que acontece? A gente tem aqui as cartas que o diabo escreve sobre o seu aprendiz, né? É como se fosse um manual de como o Coisa Ruim vai ensinar o seu aprendiz a levar o humano ao mau caminho. É interessante? É muito interessante, no começo. Depois a história ela começa a ficar repetitiva. Eu senti que ela vai ficando repetitiva, né? Porque se eu não me engano, é o Maldonado. Eu não lembro mais o nome dos personagens aqui, mas enfim. O Coisa Ruim Mó, ele vai dando dicas pro aprendiz a como corromper esse humano. Então, uma carta ele dá umas dicas, na segunda carta mais dicas, na terceira mais dicas, na quarta também. E aí quando chega lá pela 10ª carta, você já vai ficando, tudo bem, já entendi, é mais uma carta que ele vai dizer como ele tem que fazer. E assim, não sei, pra mim chegou um momento que foi ficando cansativo, que foi ficando repetitivo, nada de novo acontecia. E aí eu acabei abandonando esse livro, esse que eu realmente abandonei, tá? Eu não larguei ele com a intenção de voltar, eu larguei ele com a intenção de abandonar. E aí ele foi ficando aqui na estante parado por um tempo, e aí aconteceu de eu ver algumas resenhas no YouTube e algumas pessoas falando bem desse livro. E aí foi me acendendo aquela chama, né, da leitura, de quem sabe dar uma segunda chance. E aí foi o que eu fiz, coloquei ele aqui na pilha de quem sabe um dia talvez. Só que eu não pretendo ler ele do começo, não. Eu vou continuar de onde eu parei, porque eu não tenho mais paciência de começar ele do começo. Talvez esse livro seja lido, tá? Mas ainda é um talvez. Ele voltou para a pilha de possíveis leituras, mas também sem previsão nenhuma. E um outro livro que eu comecei a ler, mas que eu abandonei, é esse que eu tenho do Intrínsecos, que é A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates. Esse nome é muito complicado de se falar, tá, gente? A Dança da Água é um livro legal no seu começo, tá? Eu tenho um comecinho aqui, ó. Eu comecei a ler ele, eu achei super interessante o começo, bem o comecinho mesmo. Destaquei várias partes aqui do livro. Só que tem um momentinho que ele parece que ele para, sabe? O livro simplesmente vai estagnando e as coisas não vão acontecendo, ou não vão fazendo muito sentido, vai ficando tudo muito assim no abstrato. E vai cansando. Eu comecei a leitura empolgada, fui lendo, empolgada, e de repente ele cai, sabe? Eu senti que ele tem uma quebra, assim, que te faz perder a linha de raciocínio e te faz perder o interesse. E foi o que eu fiz, foi o que aconteceu, né? Fui perdendo o interesse sobre esse livro e eu abandonei. Eu simplesmente larguei mão, disse que não ia mais ler, não vou e tal, larguei. Só que depois, dando uma olhadinha no Intrínsecos e lendo a revistinha que vem, eu acabei ficando interessada de ler novamente esse livro, tá? Então, não sei se eu vou começar ele de novo, agora com uma outra visão, lendo um pouquinho mais, tendo um certo contexto. Mas, sinceramente, gente, eu nem lembro mais o que acontece nesse livro. Então, muito provavelmente, se eu for pegar esse livro pra ler, eu vou ter que ler ele do começo. Mas tá aqui, tá? Como é Intrínsecos, eu não vou me desfazer dele, porque a coleção
Ela precisa dele, né, pra ficar completinha, pra ficar bonitinha, a coleção que eu tenho, na verdade. Mas eu não tenho aí a pretensão de ler, pelo menos não pra logo, nem sei quando. Tá aqui, me instigou novamente a pegar esse livro pra ler por conta da revistinha que vem, mas se fosse depender só dele e da leitura que eu fiz dele, eu não pegaria esse livro pra ler. Geralmente, quando eu recebi os livros do Intrínsecos, eu só lia o livro primeiro e depois é que eu lia a revistinha. Eu não lia a revistinha antes, que era pra não me influenciar pelo que ela ia dizer. Eu queria ter realmente a experiência do zero de um livro que chegou pra mim novo e que eu não sei nada. Não, com esse livro não deu muito certo continuar a leitura, eu precisei do complemento da revista para poder me instigar novamente a ler. Mas não sei. Quando vai acontecer que eu não sei, né? Tá aqui. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e nem tenha ficado muito chato pra você. Mas aí, ó, me conta aqui nos comentários quais livros encalhados pela metade você tem também, que eu sei que você tem. Todo mundo tem, né? E assim, você tem algum desses livros que está encalhado por aí também? Ou então você já leu, melhor, você já leu algum desses livros e quer contar pra mim aqui, garota, você tá perdendo tempo, bora pegar logo esse livro pra ler? Se você tiver, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar interagir com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, tá?